Olá, aqui nesse vídeo nós vamos fazer um diálogo entre o filme Gato de Botas 2, O Último Pedido, e a compreensão de finitude, de temporalidade e de sentido da vida a partir da logoterapia de Viktor Frankl. Antes, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da Escola do Sentido, ativa também o sininho das notificações. Meu nome é Thaline Chagas, sou psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido, e gostaria de te convidar para a gente refletir agora sobre temas importantes para a logoterapia a partir do filme Gato de Botas 2. Vamos às nossas reflexões, então. Para começar, gostaria de compartilhar um pouco da sinopse desse filme. Então, no começo do filme, encontramos o Gato de Botas, cuja principal característica é ser destemido diante de uma verdade tremenda. Após o descaso com o perigo, ele havia perdido as 8 vidas anteriores e estava na sua 9ª e última. A cultura que traz o filme traz como o gato tendo 9 vidas, e ele está começando a sua 9ª. Já havia, portanto, morrido 9 vezes. Ele está, então, na sua última vida, e se dá conta disso, vai mudar inteiramente a forma como ele se comporta, como ele se vê e como ele decide, age e se coloca nas situações. Ou seja, de forma geral, assim, essa informação impacta inteiramente, totalmente em como ele vive. E é a partir dessa premissa que eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês e, na sequência, pontuar algumas coisas da visão de mundo que a logoterapia de Viktor Frankl nos oferece, que podem ajudar as nossas reflexões sobre a nossa própria vida, sobre as nossas questões, a partir das discussões suscitadas por esse filme. Então, a gente começa a enxergar, quando o gato se percebe nesta última vida, ele começa a agir com um cuidado excessivo consigo mesmo. Então, se o gato de volta das outras 9 vidas era destemido, não tinha medo do perigo, se colocava em qualquer situação de risco, porque ele sabia que teria outra vida na sequência, né? A partir de agora, que ele sabe que está na última vida, ele começa a ter um cuidado excessivo consigo mesmo. Então, situações até bem menos perigosas que ele já viveu, ele começa a se retrair, a não se colocar mais em jogo, né? E ele começa a enxergar que a pessoa que ele era, que o gato que ele era, vamos dizer assim, né, tinha como característica principal e quase única e a mais marcante ser destemido. E uma vez que ele está vivendo esse medo, esse susto diante de qualquer mínima questão, ele começa a entender, ele começa a enxergar que o mito Gato de Botas, com o qual ele se identificava, já não o identifica mais. Que mesmo vestindo o chapéu característico do Gato de Botas, que mesmo tendo a postura característica, que mesmo usando os objetos característicos do Gato de Botas, ele já não o é mais, porque a característica principal desse personagem, ou dessa persona, é ser destemido. Algo que ele não é mais desde que ele tomou consciência da finitude que o atravessa. Então ele começa a se mostrar irreconhecível. Então você que vai acompanhar o filme, ou você que já acompanhou, né, o gato passa por um processo de tornar-se irreconhecível, de alguma forma ir tirando aqueles elementos característicos e se tornando mais parecido com um gato qualquer. Não que ele o seja, né? Ele continua mantendo a personalidade dele, mas o filme caminha para esse lado, para mostrar que quando a gente se para de se colocar em jogo, que a gente para de existir e começa só a sobreviver, é como se a gente fosse aos poucos se tornando qualquer pessoa, e não uma pessoa singular e única, e irrepetível, como nós somos, e como Frank tanto fala, principalmente no seu livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Ele fala tantas vezes disso, né, da nossa capacidade, da nossa experiência humana de ser único, irreconhecível e singular, mas que às vezes a gente como que não experimenta. Às vezes, como que a gente, por alguma experiência que estamos passando, a gente acaba se colocando como um indivíduo na massa, como se fôssemos mais um. E o gato também passa por essa experiência no filme, né? Então, há uma certa despersonalização. O que ele acredita sobre ele mesmo, tudo que ele sabia sobre ele mesmo, que é ser destemido, parece já não ser mais possível, e com isso parece que ele foi junto de alguma forma.
Mas aí é uma outra pontuação que a logoterapia até nos ajuda a pensar, que a morte dos nossos projetos, a morte da visão que nós tínhamos sobre nós mesmos, não precisa ser o nosso fim enquanto existência, né? Não precisa dar término à nossa existência. Nós podemos criar, nós podemos entrar em novas missões, nós podemos nos colocar em outros caminhos existenciais. Nós não precisamos ser identificados por uma única característica. Nós temos outras facetas, nós temos outras possibilidades que a gente pode explorar, que a gente pode desdobrar. Então, a visão que nós temos sobre nós mesmos, os projetos que nós temos, eles podem se abrir para novidade, para criatividade. Não precisa ficar eternamente presos a uma visão específica e um projeto específico. Essas características podem mudar. Em algum momento, a característica sua não é mais aquela sua de 10, 15 anos atrás. E nem por isso decretou o seu fim. Houve uma transformação. E reconhecer essa transformação é importante. Entender que o projeto que você tinha, existencialmente falando, por algum motivo que faz parte da vida e da tragicidade da vida, ele não vai poder mais acontecer. Isso não quer dizer que você não possa dialogar com a vida, ser questionado pela vida e, a partir daí, encontrar novas possibilidades a desdobrar. E então, no filme, o gato passa por essa jornada, ao lado da Pata Mansa, que era o amor da sua vida de outros tempos, e de um amigo improvável que ele vai encontrar, que é o Perrito. Então, diante dessa possibilidade, ele vai passar por uma jornada, né? Quem já assistiu, já acompanhou. Para você que não assistiu, eu sugiro, né? Indico que você assista e passe essa jornada junto, né? Em determinado momento do filme. Então, abre-se para ele a possibilidade de buscar um último pedido. E esse último pedido teria a ver com trazer as suas vidas de volta. Mas o que o filme vai questionando o seu protagonista e nos questionando a nós que estamos assistindo é se esse é mesmo o ponto. Se conseguir esse pedido mágico de ter as vidas de volta é o que realmente importa. Será que sim? Será que é esse o ponto? O filme vai nos fazendo refletir e vai colocando em questão por seu protagonista. A jornada do Gato de Botas, por seu último pedido, a busca dele pela floresta mágica, por encontrar a possibilidade de fazer esse último pedido, compartilha conosco elementos sobre o quanto o aspecto da nossa existência ser finita é o que pode exatamente tornar a nossa vida valiosa e potente de significados. Nossas missões pessoais, o engajamento nelas, a urgência de torná-las realidade, o valor que damos a estar próximos, estar ao lado das pessoas que amamos e que querem estar conosco, a oportunidade de termos expressas outras facetas de nós mesmos, além das que nós conhecemos. Então, às vezes, a gente tem uma qualidade, uma característica que vivenciamos bastante, que é muito evidente para nós, para quem convive conosco, mas às vezes outras características, outras qualidades, que também é possível a nós, que a gente também poderia desdobrar, ficam como que escondidas. E às vezes a finitude, a urgência da vida, algumas questões que se colocam, até de forma trágica, podem despertar a possibilidade de a gente colocar em jogo, de a gente expressar também essas características, essas outras facetas que também falam de nós, que também fazem parte de nós. Esse filme, né, ele traz várias questões que a gente pode refletir a partir da visão de mundo da logoterapia. Então, eu queria compartilhar com você que em diversas obras do Frankl, principalmente quando ele fala do tema do sentido da vida, ele vai ressaltar esse aspecto da finitude. Você pode encontrar isso no Psicoterapia e Sentido da Vida, você pode encontrar isso no livro A Vontade de Sentido, pode encontrar também no livro Um Sentido para a Vida e em outros livros de outros logoterapeutas. A experiência do sentido da vida, ela tem esse recorte da gente se defrontar com a nossa finitude. Essa finitude diz para a gente que nós não podemos fazer tudo no dia que a gente quiser, na hora que a gente quiser, porque como o gato vai descobrindo lá no filme para ele, e que é uma verdade que nem sempre a gente se dá conta, né? A nossa existência, ela é limitada, ela é única, né? Ela tem
um prazo que desconhecemos, mas ela é única e limitada. E dentro dessas limitações, a gente precisa fazer escolhas. Como queremos salvar o nosso tempo? Nem sei se o verbo é gastar. Quais opções queremos escolher? Quando eu faço uma escolha, quando eu tomo uma decisão, eu estou fazendo isso em congruência, né, com os meus valores, com o que eu acredito, com as coisas que me afetam. Vale a pena perder tempo, e aí sim gastar, perder tempo tomando decisões que não tem nada a ver comigo, indo por caminhos que vou só para agradar outras pessoas. O quanto isso pode estar sendo vazio para mim e o quanto esse vazio pode estar tomando de conta da minha vida e eu não percebo. Será que eu não preciso parar e refletir sobre o que eu quero realmente para mim, sobre quem realmente eu quero ser, com quem eu quero estar, e a finitude, a limitação de possibilidades, inclusive, vamos dizer assim, da extensão da nossa existência, colocam isso em questão para nós. E aí, né, como você pode ver lá no filme do Gato de Botas, quando ele tinha 9 vidas, 5 vidas, então colocar-se em risco não tinha grande importância. Mas quando ele se vê na última vida, a partir desta vida que a sua vida vai acabar, então ele é impactado por isso. E é esse impacto que desenrola todo o enredo que nós somos convidados a acompanhar quando assistimos o filme. Gera, né, uma grande... pode ressoar bastante em nós. E o filme vai encaminhando para ele entender que, apesar disso ter, sim, né, um aspecto que não é muito agradável para nós, viver esta única vida que temos pode ser cheio de valor e de sentido. E aí, como você pode imaginar, né, fica bastante incongruência, fica bastante incoerência, se aproxima bastante da visão da logoterapia, no sentido de que esta vida única e irrepetível, a gente pode viver autenticamente e ela pode ser rica de valor, de sentido, de significado. Então, essa notícia trágica da finitude, mesmo assim, mesmo ela, né, pode ser repleta de sentido. E é isso que Viktor Frankl nos fala, né? Na obra mais conhecida dele, O Em Busca de Sentido, é essa uma das grandes mensagens, né? Que vocês podem conhecer, e se não conhecem ainda, podem conferir em outros vídeos nossos aqui do canal, que a gente fala da biografia do Frankl, como a vida dele foi marcada pelo trágico, como essa experiência dos campos de concentração tocou ele no sentido de entrar em contato com o sofrimento, com a possibilidade da morte, e como isso para ele foi um atravessador, um aspecto de afetação, para ele querer ainda mais falar sobre o sentido da vida, coisa que ele já fazia antes mesmo dos campos de concentração, como você também vai poder conferir aqui nos nossos vídeos que falam das experiências biográficas do Frankl. Mas então, para encerrar, queria colocar isso para você. Diferente de outros vídeos aqui, a gente não trouxe muitas citações, e dessa vez eu não quis trazer muitas citações, mas eu já fiz a indicação de alguns livros. São livros muito especiais, que ajudam a pensar, a conhecer a visão de mundo da logoterapia, e que tratam sobre essa questão do sentido e como ela tem uma ligação com a finitude, com a gente se dar conta dessa experiência finita que nós temos aqui na existência, que entra em diálogo bastante com a premissa do filme Gato de Botas 2, né, que eu escolhi para conversar aqui com vocês. E aí, no final desse vídeo, então, queria deixar alguns pontos para você pesquisar, se você quiser. Os pontos seriam temporalidade, otimismo trágico, sentido da vida e finitude. Se você fizer uma busca, né, aqui pelo nosso canal, mas também diversos buscadores aí procurando conteúdos, procurando reflexões a partir da logoterapia sobre esses temas, você vai ver que você vai encontrar uma riqueza de reflexões importantes e que não são meras reflexões, mas que são realmente palavras que podem te indagar, que podem ressoar na sua vida, que podem trazer impacto para a sua existência, para que você acenda ainda mais o seu desejo de busca pelo sentido da vida. Queria deixar um grande abraço,
Antes de terminar o vídeo, queria pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm interesse pela logoterapia, pela visão de mundo da logoterapia, que gostam desse diálogo da visão de mundo da logoterapia com o cinema e com outras expressões artísticas. Peço também que lembre de deixar o like e se inscrever aqui no canal Escola do Sentido. Grande abraço e até o próximo vídeo.